Oi turma do Desafio Quiz, no vídeo de hoje vocês terão que adivinhar de qual país pertence cada bandeira através de dicas. Mas antes deixe o like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo e bora começar! De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Essa é a França. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Esse é o Japão. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Esse é os Estados Unidos. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Essa é a Itália. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Esse é o Brasil. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Essa é a China. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Essa é a Índia. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Essa é a Austrália. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Essa é a Alemanha. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Essa é a Rússia. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Esse é o Canadá. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Essa é a África do Sul. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Esse é o México. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Essa é a Coreia do Sul. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Essa é a Espanha. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Esse é o Reino Unido. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Esse é o Egito. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda.
Essa é a Argentina. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Essa é a Tailândia. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Essa é a Suíça. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Essa é a Nova Zelândia. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Essa é a Turquia. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Essa é a Holanda. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Esse é o Peru. Qual é a dica e responda. Essa é a Coreia do Norte. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Esse é o Marrocos. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Essa é a Suécia. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Essa é a Irlanda. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Esse é o Chile. De qual país é essa bandeira? Você tem 5 segundos para responder, veja qual é a dica e responda. Essa é a Singapura. Gostaram do vídeo? Então deixe o like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Até